o time comercial geralmente é isso mesmo, né. Ele acha Isso, que ele que é o importante na empresa. Ele isso. acha que somente ele que vai conduzir, se não tem ele, a empresa vai afundar, e na verdade não, porque se a empresa eu falo isso pela advocacia, né, porque pela empresa, pela advocacia, você chegou lá primeiro, você que organizou aquela estrutura e depois você criou o departamento comercial. E falando nisso, como que você enxerga o departamento comercial dentro de um escritório de advocacia? Na verdade, eu acredito que quando a gente fala de empresa e trazendo para a advocacia, que foi o que você puxou, e até porque é a sua expertise, Uhum. né, Rê, Sim. eu acredito que todo mundo que faz parte do time precisa entender a importância de saber vender. E como é que a gente faz ele entender? É quando a gente mostra o que é vender. Infelizmente, a gente tem 2 pontos que é, antigamente o vendedor ele era muito agressivo. Ele era aquele que ficava na porta, que puxava, que queria vender a todo custo. E a gente está vivendo um mercado de uma venda altamente consultiva, que se a gente não entende o motivo que faz o nosso cliente nos contratar, é muito pouco provável que ele contrate. Porque para ele não é importante Hum, somente o que nós vendemos, é importante também sim. ele entender o que ele precisa e o quanto aquilo vai solucionar a dor Uhum. dele. Então, quando a gente fala sobre a importância de uma equipe comercial dentro de um escritório de advocacia, acelera, escala. Por quê? Porque um time comercial, ele pode te ajudar a atrair, ele pode fazer uma Uhum. prospecção ativa, ele pode acelerar um caminho enquanto você, como profissional, está fazendo outras etapas do processo da entrega que o cliente exige, que talvez ele não possa fazer. Então, Sim. um time comercial hoje, ele atrai cliente, ele cuida do cliente, ele faz um pós-venda, ele está atento ao que muitas vezes o profissional precisa estar, Uhum. mas que o tempo faz com que ele não leve aquilo como prioridade, mesmo tendo que ser prioridade. Sim. Então, hoje um time comercial, ele bem estruturado, ele consegue qualificar, porque hoje quanto se eu te perguntar quanto é Uhum. que vale seu tempo, Rê? Ah, Hoje tem o bem mais escasso do é o mercado se tempo, chama é. tempo. Então, Sim. quando a gente tem um time com excelência, entendendo Uhum. a importância do que é feito e qual impacto isso causa no trabalho dele, na empresa dele, automaticamente a gente fica tranquilo, porque a gente sabe, ó, isso aqui eu tenho quem faça, eu não preciso Uhum. fazer. Sim, ótimo. Ou, se o outro não fizer, eu vou mostrar porque qual o desafio quando a gente fala de um gestor que não sabe vender? Uhum. Hoje, um time de vendas que chega para o gestor e mostra que não está tendo resultado, se o gestor não sabe vender, ele aceita. Ele aceita todas as Uhum. desculpas, que Olha inclusive só. são desculpas plausíveis. Sim. Mas quando o time traz o resultado e ele, na frente do time, executa e mostra, não. Você que não está fazendo. Ou Sim. então, a gente pode ajustar a forma como está sendo Uhum. feita. Ele começa a entender que, mesmo sem ele, o resultado vai existir. Ele começa a Exatamente. entender que a justificativa dele, por mais plausível que seja, não justifica. Vou dar um exemplo. Uhum. Olha a queda de vendas que existe em época de carnaval, em época de Uhum. Natal. É muito cômodo para o time dizer: "Não, doutora, Sim. sabe o que é? Porque ninguém me atende, está todo mundo viajando". Mas a Tá. pergunta é: o que é que você fez em dezembro, em janeiro, para você ter resultado em fevereiro? Uhum. Porque quando a gente fala de venda, a venda ela é um funil, ela tem início, meio e fim. Então você não acha que você já Sim. vai oferecer hoje e vender hoje. Até porque olha quantas possibilidades o Você nosso vai cliente tem trabalhando o hoje. cliente, né. E isso, olha quanta Uhum. oportunidade ele Sim. tem. É facilidade de informação, ele sabe o quanto o teu concorrente custa. Então, na cabeça dele, ele se acha no direito de botar preço no quanto você quer cobrar. É Então, isso quando a mesmo. gente não entende que a agenda vazia dá desespero e nos deixa injustificativa, Uhum. a gente começa a ficar Ótimo. refém do cliente. Agora, quando a Sim. gente começa a encher nossa agenda, o cliente que desiste, que não vem, que diz, não, tá tudo bem, por quê? Meu amor próximo, não quer Próximo. amor Isso próximo. mesmo. Ah, Dina, me conta uma coisa. Se tiver pergunta, pergunte aí, viu? Porque eu tenho um monte aqui, viu, doutora Renata? Já Tá se bom. prepare, Adina. Porque a gente fala muito de emocional também. Eu ia trazer uma pergunta no sentido de como trazer a paixão para esse time, paixão de vendas. Existe um perfil comportamental? É emocional? Porque a gente sabe que é um processo a Tá, venda. sim, E vai precisar de muitos episódios para a gente contar tudo aqui sobre vendas, porque todo mundo que pudesse aprender sobre isso entenderia melhor sobre sim. qualquer situação, seja um médico, seja um advogado, um jornalista, quem for.
entender desse ponto, mas existe um perfil certo e como se apaixonar por isso ou é só mostrando dinheiro no bolso mesmo? Existe desejo. Tá, O ser humano, quando adulto, ele precisa entender que para ele ganhar como adulto, ele precisa se comportar como adulto. ótimo. Então, quando a gente desenha na nossa cabeça que, eu não tenho essa habilidade, tá, mas o quanto você está disposta a desenvolver? Aí vai muito do quanto você quer e qual resultado aquilo vai gerar para quem quer. Porque às vezes o gestor, o empresário, ele trabalha a ambição dele, mas ele esquece de se conectar com a ambição do time e fazer o time entender que a empresa dele é uma ferramenta para ajudar aquela criatura a chegar onde ela quer chegar. Ótimo. Então, quando a gente consegue acessar o que o outro quer, a gente consegue mostrar para ele: eu vou te ajudar e a minha empresa é um canal para você construir isso que você quer. Então, se você me perguntar, Adina, existe perfil comportamental? O perfil comportamental ele é bacana porque ele nos traz a capacidade de autoconhecimento. Tá. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece as nossas emoções, a gente começa a gerenciar melhor. Por quê? Porque não existe controle emocional, existe gestão emocional. Não tem como você apertar e dizer eu não vou sentir. Sim. Então, quando você conhece as suas emoções, você entende, poxa, aqui foi na minha emoção. Como é que eu faço para gerenciar? Ótimo. Então, a emoção ela vem primeiro para você ter muito claro que venda é rejeição, que venda é não. Venda é muito mais não do que sim. Aquele não de hoje não significa um não para a vida toda. Às vezes a pessoa te disse um não naquele momento e ela pode te dizer isso em outro momento, dependendo do como você vai agir. Então, perfil comportamental, ele é bacana para você conhecer as suas emoções e automaticamente você também tem uma média das emoções do outro. Até porque quando a gente fala de emoção, a gente entende que por trás da emoção existem os valores. Então, o que faz muitas vezes as pessoas reagirem é o que elas acreditam. E elas se botam numa posição que muitas vezes elas perdem a oportunidade e não percebem. Por quê? Porque não Sim, existe a razão, existe uma construção. sim. Então, quando a gente começa a nos conhecer, a gente age melhor com as emoções e a gente sai mais rápido de determinadas situações que nos fizeram acessar emoções que não são legais. Porque, por exemplo, se você não sabe lidar com não, se você não sabe lidar com rejeição, a probabilidade de você atender menos clientes é muito maior. Porque como a Dina falou aqui, você tendo uma carteira maior, como a gente diz, os contatos, mais contatos, prospecção, que é o que vocês falam, tem Isso, mais sims do que não. Quer dizer, exatamente. tem mais nãos, né, como E você falou, se mas tem você um número maior. busca mais venda, prospecção, que é prospectar, né? Buscar clientes. Se você busca mais clientes, automaticamente a probabilidade daquela quantidade de pessoas Uhum. fechar, pelo menos uma, duas, é maior. Por quê? Porque quanto menos clientes, menos probabilidade de sim. Quanto mais clientes, mais Uhum. probabilidade de sim. Então, o nosso ponto é sempre entender, poxa, como é que eu posso gerir as minhas emoções para que eu saia daquele estado de trava, do quanto me feriu ouvir o não, que não é legal. Ah, é É. legal? Não Não. é. Ser rejeitado, ficar sem resposta, o cliente ser grosso com você, não é legal. Às vezes a gente ouve assim: "Ah, o cliente tem sempre razão". Não, o cliente Nem ele sempre, precisa né. nos Uhum. respeitar. Então, é desafiador, Sim, mas quando você aprende a gerenciar, você entende, não é sobre mim, é ótimo. ele. É É isso o que mesmo. ele tem para dar, não é o momento dele, ok, próximo. Porque se você fica por isso que eu falei que adulto e que quer ganhar como adulto se comporta como adulto. Porque se Tá. você fica no lugarzinho de criança, criança faz o quê, gente? Criança só Só brinca, criança brinca. não sabe o que é ter responsabilidade, Ou faz não sabe, birra. faz É. birra, Ah, também a não vou mais birra vender, não vou vai servir te pessoa. levar em qual resultado? Excelente analogia. Exatamente. É, é bem interessante isso. Quando nós começamos a falar no escritório, que todos tinham que vender, porque a gente vende. Quando o cliente senta ali para fazer uma consulta, igual o médico, ele está comprando você, ele está Sim. comprando uma resposta, ele está comprando uma assessoria, né? E aí eram algumas mulheres que trabalhavam conosco, advogadas, eram três, e nós falamos, olha, todo mundo que chega aqui vai fazer a consulta e todo mundo vai ganhar por isso, né? Vai ganhar comissão, todo mundo vai ser comissionado, além do que já ganha de fixo. Uma das advogadas falou assim, não, eu estudei direito. Eu não estudei para vender. Eu não sou vendedora.
Então é bem isso, primeiro que tem a crença de quem vende, não deu certo na vida e Hum, vai fazer trabalhar com vendas como vendedor de Barça no passado, né, que vendia os livros de hum, porta em porta. E quando você leva isso para alguém que fez uma faculdade, fala: "Não, para que eu vou vender? Eu estudei para fazer aquilo e não vendas". E é totalmente ao Isso, contrário, né, porque a isso. venda ela faz parte da nossa vida do dia a dia.